pessoal, tudo bem? Hoje veremos transformação de fração em um número decimal. Então, para transformarmos uma fração em um número decimal, basta dividirmos o numerador pelo denominador, ou seja, dividir a parte de cima da fração pela parte de baixo. Vejamos alguns exemplos. No exemplo 1, eu quero transformar a fração 34 sobre 20avos em um número decimal. Então, para fazer essa transformação, precisamos dividir o numerador pelo denominador. Então, vamos fazer essa divisão. 34 dividido por 20. 34, eu consigo dividir por 20? Consigo. Vai dar o número 1. 1 vezes 20, 20. Vai nos sobrar 14. 14, eu consigo dividir por 20? Eu não consigo. Então, a gente vai transformar esse número em um número decimal, acrescentando um zero ao lado do 14 e uma vírgula ao lado do 1. Agora, eu consigo dividir 140 por 20? Consigo, que dá o número 7. 7 vezes 20, 140. Então, o nosso resto vai ser 0. Então, transformar a fração 34 sobre 20avos em um número decimal é fazer a divisão do numerador pelo denominador. Essa divisão resultou no número decimal 1,7, ou seja, 1 inteiro e 7 décimos. No exemplo 2, eu quero transformar a fração 28 sobre 50avos em um número decimal. Para a gente conseguir fazer essa transformação, precisamos dividir o numerador pelo denominador. Então, eu vou dividir 28 por 50. Bom, eu consigo dividir 28 por 50? Não. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou acrescentar um zero aqui e um zero e uma vírgula aqui. Então, esse número aqui já é um número decimal. Para a gente conseguir fazer essa divisão, eu precisava acrescentar um zero aqui. Agora, eu tenho 280. 280, eu consigo dividir por 50? Consigo. Vai me dar o número 5. 5 vezes 50, 250. Subtraindo isso, eu obtenho o 30. Agora, eu tenho que dividir 30 por 50. Eu não consigo fazer essa divisão. Então, a gente vai acrescentar um zero. Não preciso mais acrescentar a vírgula, porque a gente já está trabalhando com o número decimal. Então, eu vou dividir 300 por 50. 300 dividido por 50 vai me dar 6. 6 vezes 50, 300. Então, o nosso resto vai ser 0. Então, o que nós queríamos era transformar a fração 28 sobre 50avos em um número decimal. Para poder fazer isso, a gente precisava dividir o numerador pelo denominador. E essa divisão resultou em 0,56, ou 56 centésimos. Vejamos agora alguns casos particulares para transformar uma fração em um número decimal. Percebam nesses exemplos que nós temos frações decimais. E o que são frações decimais? São frações que possuem uma potência de base 10. Então, aqui eu tenho 10, 100
1000. Então, a gente pode chamar essas frações de frações decimais. Quando isso acontece, nós podemos resolver de uma maneira mais prática, sem precisar fazer a divisão do numerador pelo denominador. Então, vamos ver como se resolve esse tipo particular. Então, para resolver esses casos particulares, a primeira coisa que iremos fazer é escrever o numerador. Depois de escrever o numerador, precisamos observar quantos zero vai haver no denominador. E isso vai fazer com que a gente desloque a vírgula para a esquerda de acordo com os números de zeros que possui o denominador. Vejamos alguns exemplos. No primeiro exemplo, temos 59 décimos. Queremos transformar essa fração em um número decimal. Então, como é um caso particular, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever o numerador. Então, vou escrever o nosso numerador, que é o 59. Agora, precisamos observar nosso denominador. Nosso denominador possui apenas um zero. Então, se esse denominador tem apenas um zero, a nossa vírgula vai caminhar uma casa. Então, nós teremos apenas uma casa após a vírgula. Então, nossa vírgula vai ficar entre o 5 e o 9, porque o zero vai determinar quantas casas nós teremos após a vírgula. Nesse caso, como tem um zero, nós teremos apenas uma casa. No segundo exemplo, temos 113 centésimos. Queremos transformar essa fração em um número decimal. Como temos um caso particular, precisamos primeiro escrever o numerador. Nosso numerador é 113. Agora, precisamos observar o nosso denominador. Quantos zeros temos no denominador? Nesse caso, temos 2 zeros. Então, já sabemos que após a vírgula teremos duas casas. Então, a nossa vírgula vai se deslocar 2 casas para a esquerda. 1, 2. Então, a fração 113 centésimos é a mesma coisa que 1 inteiro e 13 centésimos, escrito na forma decimal. No terceiro exemplo, nós temos 47 milésimos. Eu quero transformar essa fração em um número decimal. Então, para fazer essa transformação, já que é um caso particular, eu vou repetir o numerador, que é 47. Agora, precisamos observar o denominador. Quantos zeros ele apresenta? Nesse exemplo, nós temos 3 zeros. Então, já sabemos que teremos 3 casas após a vírgula. Só que, nesse caso, nós temos apenas 2 números. Para poder resolver isso, nós iremos acrescentar alguns zeros. Então, acrescento um zero. Eu vou ter 0,47. Nós temos 3 casas, só que precisamos ter 3 casas após a vírgula. Então, a gente vai acrescentar mais um zero. E a nossa vírgula vai ficar à esquerda, caminhando 3 casas. 1, 2, 3. Então, o nosso número decimal vai ser 0,047, ou seja, 47 milésimos. Pessoal, lembrem que agora nossos encontros serão de 15 em 15 dias. Mas na semana que não tivermos atividades, vocês podem me procurar no horário das 9h30 às 11h30 para tirar dúvidas das atividades que ficaram para trás. Se cuidem e um beijão, pessoal!